vitória, grande resultado do Grêmio, que eu queria que você fizesse uma análise da atuação do tricolor e também da participação do Thurin, que começou hoje a primeira vez como titular. Queria que você falasse da vitória do Grêmio, da importância dos 3 pontos e da atuação do Thurin. Márcio Neves, Grêmio Rádio Umbro. Olha, Márcio, eu acho que a atuação do Thurin hoje foi muito boa, até porque ainda ele está se adaptando, está conhecendo melhor o grupo, mas enquanto que ele esteve em campo, ele se entregou, correu, ajudou, fez a jogada do gol. Então ele foi muito bem, até porque é um jogador que briga o tempo todo. Eu estava conversando com ele, até porque fazia bastante tempo que ele não jogava, eu estava sentindo o cansaço dele ou não, conversei com ele no intervalo, conversei com ele durante o segundo tempo todo. Falei para ele jogar até o máximo, até porque ele correu bastante e quando não desse mais eu iria substituí-lo. Então foi o que aconteceu. Quanto à equipe, a equipe foi muito bem, eu acho que uma partida muito boa, principalmente na parte tática, onde a gente não deu espaço da equipe do Fluminense e a equipe do Fluminense é bastante enjoada, é chatinha de jogar contra o Fluminense, que é muito bem treinada e eles valorizam muito a posse de bola e a gente não deu esse espaço para que eles pudessem valorizar essa posse de bola, principalmente dentro do nosso campo. Eles tiveram maior posse de bola, mas dentro do campo dele. E em termos de parte tática, a gente marcou bem, não dando espaço e, acima de tudo, a gente construiu bastante. Nós criamos várias oportunidades de gols. Então, com todo o respeito ao Fluminense, a atuação do Grêmio foi muito boa e pelo menos na minha opinião, custou barato 1-0. Eu acho que pelo que o Grêmio produziu dentro de campo, o placar poderia ser maior. Renato, eu gostaria que você fizesse uma avaliação, já que é a primeira oportunidade que nós temos de conversar contigo após o anúncio de um meia. O César Pinares já está em Porto Alegre, não vai ficar à disposição tão cedo por conta da seleção chilena, mas eu queria que você fizesse uma análise sobre essa contratação e as características desse atleta que agora você, nos próximos dias, terá à sua disposição. Simon Bianchini, da Rádio Gaúcha. Olha, Simon, o César é um jogador inteligente, é o meia. O meia por si próprio já diz, a gente estava precisando, até porque nós estávamos somente praticamente com o Jean, e o Jean estava voltando de lesão. E é importante sempre ter 2 jogadores na mesma posição. É um jogador e não é à toa que está na seleção chilena, né? Então, eu sempre falei para vocês que o Grêmio estava atento ao mercado, a gente estava procurando esse tipo de jogador, encontramos. E está de parabéns o Grêmio por ter trazido. Pode ter certeza que vai ser um jogador que vai nos ajudar bastante. Como falei, mais um meia bastante ofensivo, um jogador bastante inteligente, eu conheço muito bem, então pode ter certeza que hoje nós temos 2 grandes meios no Grêmio, né, que é o Jean e o César, então pode ter certeza que todos os 2 vão nos ajudar bastante, não adianta você ter um só, quem tem um não tem ninguém, então é importante você sempre ter 2 jogadores em cada posição, no mínimo. O Grêmio hoje está muito bem servido nessa posição. Renato, o Grêmio abre o retorno com uma vitória importante, consistente fora de casa sobre o Fluminense. E você afirmou em dado momento que o Grêmio decolaria dentro do Campeonato Brasileiro. E já foi perguntado em alguns momentos sobre isso. Agora, na primeira rodada do retorno, depois de vencer fora de casa, você acha que finalmente pode dizer, olha, decolamos? Matheus Dávila, Band. Acho que tem que continuar trabalhando com o meu grupo. Eu, quando falei isso lá atrás, porque, como sempre falei para vocês, eu tenho total confiança no meu grupo. Então, eu não falei num momento bom, eu falei num momento que nós não estávamos tão bem no campeonato, mas eu falei aquilo porque eu conheço muito bem, eu conheço o trabalho, conheço o meu grupo. Então, eu não vou falar que se o Grêmio já decolou não, falta muita coisa ainda, falta todo o segundo turno. Eu acho que o mais importante é essa sequência de vitórias. Nós subimos bem na tabela, praticamente. Nós estamos aí, acredito, em 8º lugar, mas muito próximo do líder do campeonato. E nós temos um jogo a menos. Então, acho que é continuar trabalhando, buscando esses resultados. Muita gente acha que eu não gosto do Campeonato Brasileiro. Volto a afirmar para vocês, eu sou louco para ganhar o Campeonato Brasileiro. Não só eu, mas todo o meu grupo, diretoria, o presidente. Então, tem pessoas que insistem em falar que o Grêmio não valoriza o Campeonato Brasileiro e gostaria de saber por quê. O Grêmio, em determinados jogos, em alguns jogos, o Grêmio poupa alguns jogadores, como todos os clubes brasileiros poupam. Então ninguém quer o Campeonato Brasileiro. Eu acho que a maior prova disso são os resultados. O Grêmio está chegando, o Grêmio está encostando os líderes. Eu vou falar pela última vez para vocês, eu sou louco para ganhar o Campeonato Brasileiro.
O Grêmio é grande, o Grêmio é muito grande. O Grêmio está em 3 competições e o Grêmio briga nas 3 competições. E outro dia, até vendo uma entrevista do Marco Braz, o vice-presidente do Flamengo, eu concordo com ele, hoje mais do que nunca. O Flamengo disputa a Copa do Brasil, o Campeonato Brasileiro, Libertadores e as eliminatórias. Então o Grêmio disputa Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, Libertadores e eliminatórias também. A gente ajuda, querendo ou não, até porque nós temos Kahneman, nós temos o Panita, nós temos o César na seleção de seus países. Então acho que isso é a maior prova que nós temos aí jogadores estrangeiros na seleção, que nós temos um grupo muito forte. Então o Grêmio, onde ele entra para ganhar, não importa a competição. Se vai ganhar ou não é outro problema. Agora, é por isso que eu sempre peço que o torcedor confie no nosso trabalho, confie no nosso grupo, quando nem todo mundo joga, justamente por isso. O Grêmio está classificado na Copa do Brasil, o Grêmio está encostando os ídolos do Campeonato Brasileiro, o Grêmio está na próxima fase da Libertadores. Então nós temos um grupo bom, um grupo forte, um grupo grande. Então qualquer time que entra em campo hoje do Grêmio, não tem esse é titular, aquele é reserva. É um grupo. A gente roda porque eu confio em todos os jogadores. Hoje foi mais uma prova disso. A gente a cada 3 dias vem jogando, vem trocando e vem conseguindo vitórias. Então pode ter certeza, e o nosso torcedor principalmente, que nós trabalhamos muito sim para ganharmos o Campeonato Brasileiro também, como a gente trabalha muito para tentar ganhar a Copa do Brasil e a Libertadores. Nós nunca deixamos de lado o Campeonato Brasileiro. Renato, eu gostaria de saber o que o Jean-Pierre dá para a sua equipe, e nem falamos da questão física, você explicou isso na última partida, mas de característica mesmo. Hoje ele distribuiu o jogo com o Luiz Fernando no primeiro gol, também teve outras oportunidades. O que o Jean-Pierre pode acrescentar para o seu time? É o Gutierre da Rádio Guaíba. O Gutierre, o Jean acrescenta qualidade, né? É um jogador bastante inteligente, é o meia clássico, ele ainda tem uns defeitos, que é normal, até pela idade dele, mas que eu venho trabalhando bastante, a cabeça dele já melhorou nesse quesito. E eu, como treinador, procuro lapidar todos os jogadores, procuro aconselhá-lo. Vem voltando de lesão, vem entrando, no último jogo ele entrou muito bem. Hoje eu tive uma conversa ontem com ele, perguntei como ele estava se sentindo, se ele conseguiria aguentar desde o início da partida. Ele falou que sim, então eu falei para ele dar o máximo de si, e quando não desse mais eu iria tirá-lo. Então lá pelos 30 do segundo tempo ele já estava o início de câimbras, eu tirei, mas é um jogador que tem uma qualidade muito grande. É aquilo que eu falo, em algumas partidas o Grêmio não tinha tanta posse de bola, a gente não criava tanto como nós estamos acostumados, justamente porque nós não tínhamos esse jogador de qualidade no meio. Então foi importante a volta dele, a gente espera que ele não tenha mais nenhum tipo de lesão. E temos o César também, então é importante. Um clube grande como o Grêmio, agora nós estamos muito bem servidos na posição, e são 2 jogadores que com certeza vão nos ajudar bastante. Renato, mais uma vitória na sequência. Você fala sempre sobre a importância de girar o grupo, e quero que você fale sobre esse meio para frente veloz que você montou hoje, abastecendo o Diego Thurin, e também sobre essa atuação do Grêmio no geral. Foi a melhor dos últimos jogos? Você acha que hoje o Grêmio convenceu mesmo em termos de atuação? Bruno Soares, Rádio Grenal. Bruno, a gente procura sempre jogar bem, a gente sempre vai atrás das vitórias. Nem sempre a gente joga bem. Nem sempre a gente, os resultados, uma atuação saem do jeito que a gente espera. Mas a cada partida, praticamente, a gente tem uma equipe diferente, a gente tem que trabalhar em cima das nossas características dos jogadores. Hoje eu montei uma equipe bastante veloz, porque a gente sabia que o Fluminense iria nos atacar, iria deixar os espaços, e nós tínhamos que aproveitar. E aproveitamos, criamos várias oportunidades, só não aproveitamos para fazermos mais gols. Mas a equipe teve muito bem o tempo todo, durante os 90 minutos. Aquilo que eu falei, nós não damos espaço à equipe do Fluminense, e criamos bastante. Então, dependendo da equipe que entra em campo, a gente tem um sistema de jogo, dependendo da equipe que num outro jogo tem uma outra equipe, é um outro sistema de jogo, mas o mais importante de tudo é que a cada partida o Grêmio vem crescendo de produção. Esse é o resultado do nosso trabalho, sempre em busca das vitórias, até porque a gente trabalha para isso. O Darlan retomou espaço hoje, foi titular, ele tinha ficado fora de alguns jogos recentemente, né? Queria que você avaliasse a atuação dele e o espaço que ele tem no grupo, agora também com o problema muscular do Maicon. Se você pudesse comentar também a discussão ali com o Fred,
fora de campo, né? Já foi teu jogador também no Fluminense. Eduardo Moura, do GE. Olha, Eduardo, o Darlan nunca teve fora do nosso plano, não. Pelo contrário, ele, com o Maicon aqui, o seu Maicon, é aquilo que eu falo, a gente fica rodando o grupo, né? Ele sempre teve espaço. Ele é um profissional exemplar aqui, né? Um garoto que todo mundo gosto muito dele, também tem uma qualidade muito grande. Agora, nem todo mundo pode jogar o tempo todo, né? Então, por isso que a gente roda o grupo, mas ele sempre teve nos meus planos, tanto é que a cada 3 jogos ele está sempre jogando e sempre jogando bem. Isso que é o mais importante. É um jogador bastante dedicado, um jogador importante no nosso grupo. Então, dando moral para ele, como dou para todos os jogadores. E sempre falo para eles ficarem ligados, espertos e preparados, porque qualquer um deles pode começar uma partida. Você mesmo falou que há 2, 3 partidas ele não estava jogando. E de repente ele começou uma partida importante, difícil, diante do Fluminense do Maracanã, e se comportou muito bem. Ele se comporta como gente grande. É um bom garoto. É mais um jogador bom que a gente descobriu lá na base do Grêmio, um jogador que nos ajuda. Independente de quantos minutos ele vai jogar ou qual partida, ele está sempre preparado para nos ajudar. Hoje foi mais uma demonstração disso. O Fred é um grande amigo, um grande jogador. Eu só pedi para ele que estava gritando muito lá no banco, que estava apitando o jogo e na malandragem, ele está certo, ele é malandro. Só que eu estava ali do lado, falei para o quarto árbitro, falei para ele parar de apitar o jogo. Mas ela é um ídolo do futebol brasileiro, sem problema algum, nossa amizade vai continuar, mas ali é aquilo que eu falo, é uma discussãozinha, não foi nem uma discussão. Só falei para ele que não era para ele apitar o jogo, mas eu acho que o mais importante de tudo foi a atuação do Grêmio. A vitória, importante também. E o próprio Fluminense vem fazendo uma bela campanha no Campeonato Brasileiro. Última. Boa noite, Renato. Parabéns pela vitória. Renato, o Grêmio vinha de uma boa sequência de resultados, embalando no Brasileirão, mas não estava tendo grandes atuações. Hoje mesmo, com alguns desfalques, o Grêmio se impôs ao Fluminense, um time de grande campanha. Fez uma grande partida e conseguiu mais 3 pontos. Até onde pode chegar esse time do Grêmio? Mário Godoy, da Rádio Pachola. Mário, a gente trabalha para conquistar títulos. A gente trabalha para conquistar o Campeonato Brasileiro também. Eu volto a repetir, eu sou louco para ganhar o Campeonato Brasileiro. Até onde nós vamos chegar? Não sei, o desgaste ele é muito grande. O Grêmio disputa 3 competições. O Fluminense, por exemplo, só para vocês terem uma ideia, o Fluminense jogou sábado passado. O Fluminense jogou praticamente há 10 dias atrás. 8 dias atrás. O Fluminense jogou no sábado, o Grêmio jogou na segunda-feira contra o Bragantino e o Fluminense não jogou. O Grêmio jogou depois na quinta-feira para passar de fase na Copa do Brasil contra o Juventude lá no interior, frio, 7, 8 graus, e o Fluminense não jogou. O Grêmio saiu do Sul, veio para o Rio, enfrentou o Fluminense, depois de 8 dias o Fluminense sem jogar. E o Grêmio já havia feito mais 2 partidas. Então é por isso que eu falo, é importante ter um grupo bom, rodar o grupo justamente por isso, porque senão a gente vai ter problema de lesões. Mas eu acho que o mais importante de tudo são os resultados que a gente vem obtendo. Mas não ganhamos nada ainda em nenhuma das competições, mas a gente continua trabalhando, brigando, disputando as 3 competições e ver o que vai acontecer. Mas o nosso objetivo é sempre conquistar títulos. Obrigado, boa noite. Boa noite a todos. Paulo, parabéns pela vitória. Eu queria que o senhor falasse da importância desses resultados, né? O Grêmio se aproximando da parte de cima da tabela, ainda tem um jogo a menos contra o Goiás, mas a importância desse resultado e a atuação do Grêmio, né? Que foi bastante consistente. Márcio Neves, da Grêmio Rádio Umbro. Foi uma grande vitória, muito importante pela reação, né? Pela sequência de jogos do Campeonato Brasileiro, pelas vitórias, pelo salto que nós demos na tabela, que na realidade, por aproveitamento, nós somos o 6º. Como bem disse o Renato, nós estamos a 6 pontos da liderança, mas temos um jogo a menos, que jogaremos dia 30 de novembro com o Goiás. Então foi um início de uma grande tarde e noite aqui no Maracanã, pela grande partida, pela vitória, mas não só por isso, pelo desempenho. Então, foi um momento de uma arrancada que é muito importante para o clube, porque mostra o acerto de todas as providências e do trabalho da presidência do clube e do departamento de futebol.
Paulo Luz, eu gostaria de saber sobre a busca por um volante, porque o Grêmio esteve próximo em algum momento de anunciar esse jogador, e se sim, essa negociação pode ser retomada nos próximos meses, numa próxima janela, ou daqui a pouco a solução vai ser caseira, no elenco de transição ou no mercado nacional? Simon Bianchini, da Rádio Gaúcha. Nós fizemos um grande esforço, tivemos em tratativa com um grande jogador, também em nível de seleção sul-americana. Infelizmente o clube estrangeiro onde ele atua, em hipótese alguma, quis cedê-lo. Então nós estamos com essa negociação neste momento encerrada. Numa janela futura, no momento futuro, o Grêmio é um grande clube e poderá realmente retomar essas negociações e tentar a contratação deste jogador. Paulo, em Portugal hoje foi publicada uma informação de que o Grêmio estaria se acertando com o Gaetan, o argentino que joga no Braga. Só que ele é um meia articulador, né? E vocês acabaram de efetivar a contratação do Pinares. Essa foi uma procura feita no passado que acabou não evoluindo, ou de fato ainda existe a possibilidade do Grêmio apresentar mais um meia ofensivo? Matheus Dávila, da Band. Essas tratativas nunca foram realizadas, o Grêmio nunca esteve interessado nesse atleta, portanto essa informação da imprensa portuguesa ela não procede, não tem nenhum fundamento. Doutor Paulo Luz, queria que o senhor falasse sobre a disputa do Campeonato Brasileiro. Claro que o Grêmio tem as Copas, está na Copa do Brasil e na Libertadores, mas queira ou não queira, subiu na tabela do campeonato, tem um jogo a menos. Dá para sonhar com o título? O senhor, como dirigente, também gostaria de ser campeão brasileiro? É o Gutierre, da Rádio Guaíba. Quem, como dirigente do Grêmio Futebol Porto Alegre, não quer ser campeão brasileiro? Obviamente que eu quero muito, muito, muito mesmo. E eu estou muito satisfeito, porque não só eu, mas o Grêmio como instituição, o seu conselho de administração, a sua presidência, o departamento de futebol, nossa comissão técnica, nós sempre tivemos muito focado e sempre anunciamos, nós nunca deixamos de afirmar que nós tínhamos convicção que nós faríamos uma recuperação no Campeonato Brasileiro. Então, nós estamos muito satisfeitos porque estamos disputando, não sabemos como será o final de todas essas competições, mas nós estamos muito vivos na Copa do Brasil. Vamos agora do Rio de Janeiro para Cuiabá para fazermos o primeiro enfrentamento com Cuiabá na quarta-feira. Adversário difícil, um ambiente hostil pela temperatura, pela umidade relativa do ar, então nós vamos lá com muita responsabilidade, com muita segurança, com os pés no chão, mas estamos muito satisfeitos pela recuperação no Campeonato Brasileiro, pela classificação na Copa Libertadores da América, pela nossa classificação diante do Juventude, que foram 2 partidas disputadas. Então, a sequência do trabalho feito com convicção e principalmente, né, o desenvolvimento de um clima de confiança, de harmonia, de um sentimento de olhar para frente com a confiança de que nós estamos no caminho certo e vamos continuar trilhando esses objetivos de obter novas vitórias e nos credenciando de forma sempre segura nas Copas e também no Campeonato Brasileiro. Oi, Paulo Luz, boa noite. Quero que você fale sobre a negociação envolvendo Orejuela com o Cruzeiro. Em que pé está essa negociação para reduzir o valor e o Grêmio conseguir ficar com esse jogador em definitivo? Bruno Soares, Rádio Grenal. Nós viemos trabalhando, estamos em tratativas, algumas negociações já preliminares estão acontecendo, mas nós temos prazo para fazer essa opção até 31 de dezembro. É um jogador que nos interessa, então no momento adequado nós faremos essa opção e vamos negociar, se pudermos antecipar, e claro, vamos negociar para fazer a melhor alternativa de negócio possível em favor do Grêmio. Boa noite, senhor Paulo Luz, parabéns pela vitória. Senhor Paulo, o Grêmio já confirmou a contratação de Pinares, né? Já tivemos também a chegada do Churin, janela de contratações aí vem se afunilando, vem encerrando. E eu queria saber se o Grêmio já tem o grupo fechado para o restante das competições, ou o Grêmio ainda continua de olhos, né? Se já tem algum jogador aí que possa ser anunciado nos próximos dias ou nas próximas horas. Mário Godoy, da Rádio Pachola. O grupo do Grêmio praticamente está fechado, né? Até porque a janela está praticamente se encerrando. Nós fizemos um grande esforço e conseguimos
trazer o Churin e agora o César, né, que vai ficar alguns dias afastado porque vai atender chamado da convocação da seleção chilena, mas deverá estar conosco que já no dia 19 ou 20, o Churin já está integrado, então esse é o nosso grupo. Mas claro, o Grêmio é muito grande, se eventualmente surgir alguma contratação, nós poderemos fazê-lo desde que haja condições de prazo normal, né, e que a gente possa escrevê-lo. Não adianta trazer jogador se nós não pudermos utilizá-lo. Então, praticamente o nosso grupo está fechado. E mais uma coisa que é importante dizer e que eu vou me permitir, porque é um domingo muito especial para o Grêmio. Nós hoje, o nosso Sub-20 jogou aqui no Rio de Janeiro, em Nova Iguaçu, contra o Vasco da Gama, e se vitoriou por 2-1. E a nossa transição jogou lá em Porto Alegre, lá no nosso CT de Eldorado, e ganhou do Corinthians por 3-2. Então o Grêmio obteve 3 vitórias. Equipe profissional aqui contra o Fluminense, num grande jogo. A nossa transição contra o Corinthians, que também é uma grande equipe, lá em Porto Alegre, e o nosso Sub-20 contra o Vasco da Gama aqui no Rio de Janeiro. Então a gente também, quando a gente faz a formatação do nosso elenco profissional, nós sempre também temos um olhar focado na nossa base. Boa noite, Paulo Luz. Depois de Pinares, quantos jogadores o Grêmio ainda vai buscar para completar o grupo? Guilherme Meller, da Rádio Galera. Olha, eu já praticamente respondi essa pergunta com respeito ao teu questionamento. Nosso grupo está praticamente fechado, né? Com a contratação do César Pinares, nós estamos praticamente encerrando, porque nós já estamos no meio praticamente do mês de novembro, então a temporada vai agora se aproximando, mesmo que vá até 24 de fevereiro, e nós temos que realmente trabalhar, focar, fazer esse grupo que nós temos render, como foi o caso de hoje, né, num grande jogo, numa grande partida, em que nós não só ganhamos, como tivemos uma grande atuação e poderíamos realmente ter saído daqui com um resultado de gols, como o Renato colocou, bem superior, porque tivemos uma produção para conquistar uma vitória que foi importante, mas poderia ter sido com um saldo de gols a nosso favor. Boa noite, muito obrigado.